Bom dia, oitavo ano. Como vocês estão? Eu estou bem. Segunda semana de aula do segundo bimestre, 12 de maio, não é isto? Muito bem. Então, qual é o nosso assunto aí em análise linguística? Vozes verbais, vozes do verbo. E o verbo fala sim. São 3 as vozes do verbo, aí na página 59. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Quando é que o verbo está na voz ativa? Quando o sujeito, quando o sujeito pratica ação, ou seja, quando o verbo é de ação, movimento. Aí na página 60, certo? Nós temos aí um texto com a biografia de Lampião, né? O rei do sertão, o rei do cangaço, ok? Então, tem aí a biografia dele e nós temos 3 exemplos. Os cangaceiros dividiam o tempo. Os cangaceiros jogavam cartas. Os cangaceiros promoviam lutas. 3 verbos de ação. Dividiam, jogavam e promoviam. Ação, movimento, ok? E vocês vão ler aí o texto para ver isto. Então, voz ativa com verbos transitivos, diretos ou indiretos. Verbos de ação, movimento. Aí na página 60 e 61, nós temos voz passiva. Como é formada? De que é formada a voz passiva? Com o verbo ser, verbo de ligação, lembram, oitavo ano? Ser, mais verbo no particípio passado. Lembram? Os cangaceiros dividiam o tempo, ou seja, o tempo que era objeto direto lá na voz ativa passa agora a ser sujeito paciente. O tempo foi dividido pelos cangaceiros. As cartas foram jogadas pelos cangaceiros. Lembra? Os cangaceiros jogavam cartas. Agora, cartas passam a ser sujeito paciente. Foram verbo ser, jogadas, verbo principal no particípio, certo? Pelos cangaceiros, agente da passiva. Conteúdo lá no 7º ano, revisão, lembram? E lutas foram promovidas pelos cangaceiros. Lutas foram promovidas pelos cangaceiros. Lembram que lá na voz ativa, os cangaceiros promovem lutas, promover ação. Agora, as lutas, sujeito paciente, foram verbo ser, mais promovidas, particípio passado. E pelos cangaceiros, agente da passiva. Temos aí no livro, página 61. E, fechando a explicação, voz reflexiva. Nós temos voz reflexiva quando acontece uma reciprocidade. Tipo, você vai usar pronome se. Os alunos se abraçaram. 2 coisas ao mesmo tempo acontecendo com se. Se abraçaram. As mãos se apertaram. Não vou usar se apertaram-se, não, certo? Ou se antes do verbo, ou se após o verbo, ok? O exemplo que eu estou falando aqui tem no livro de vocês, na página 61, ok? O que eu falei aqui é uma síntese de tudo que escrevi. O que vocês irão fazer agora, oitavo ano? Na prática linguística, que começa na página 61, tudo gramática textual. As questões, vocês vão ler o texto e responder as questões do 1 ao 14, até a página 65. Entendido? Tudo é via leitura. Ler e compreender a explicação da professora. Tenham um bom dia. Responda os exercícios.
e me procurem no privado para dúvida.